Muito bem, gente. Então, vamos continuar com as nossas questões. Agora a questão 52. Vamos a ela? Durante essa década, foram transferidos ao setor privado cerca de 100 bilhões de dólares em ativos produtivos, vírgula, né? Dos quais 82 bilhões foram efetivamente pagos em moeda e títulos, e cerca de 18 bilhões na forma de transferência de dívidas. Certinha, gente? Nenhum problema. Augusta, mas essa vírgula antes do E aqui, gente, porque ele está falando o seguinte, ó, dos quais 82 bilhões foram efetivamente pagos em moeda e títulos. Aí ele vai falar de uma outra coisa que são os valores em forma de transferência de dívidas. Então, E, cerca de... Perfeito, sem problemas. 52, certa. 53. Cerca de 60% desse valor foi relativos. Gente, cerca de 60% desse valor foram relativos a duas áreas estratégicas de infraestrutura, telecomunicações e energia elétrica, e mais cerca de 5% para ferrovias, vírgula, portos e gás. E aí eu não preciso dessa vírgula aqui, da enumeração, ferrovias, portos e gás. Então, só aqui a concordância, né? Cerca de 60% desse valor foi relativos? Não, foram relativos a, então, errada a 53. 54. Além disso, houve uma significativa privatização do sistema financeiro público, em especial dos bancos estaduais. Além disso, vírgula, houve uma significativa privatização do sistema financeiro público, vírgula, em especial dos bancos estaduais. Augusto, eu poderia pôr assim, ó, em especial, vírgula, dos bancos estaduais? Poderia, mas como é um elemento com duas palavrinhas, você pode ir direto. Além disso, vírgula, houve uma significativa privatização do sistema financeiro público, vírgula, em especial dos bancos estaduais. Você pode ir direto, a 54 está certa. Muito bem. Questão 55. Os bancos públicos federais foram preservados, vírgula, mas sua gestão foi crescentemente privatizada, vírgula, reduzindo-se a sua função de fomento. Gente, os bancos públicos federais foram preservados, vírgula, mas sua gestão foi crescentemente privatizada, vírgula, reduzindo-se a sua função de fomento. Quer dizer, a função de fomento sendo reduzida, reduzindo-se a sua função de fomento. Certa a 55. 56. Segundo um estudo da Associação Americana de Medicina, vírgula, mais da metade dos trabalhadores queixam-se de cefaleia e dores musculares. Ótima questão, olha só. Segundo um estudo da Associação Americana de Medicina, vírgula, certa. Um termo adverbial deslocado, ó, e grande. Então, vírgula perfeita. Mais da metade dos trabalhadores queixam-se, certinha. Augusta, poderia ser mais da metade dos trabalhadores se queixam? Poderia, mas está certa. Queixam-se de cefaleia e dores musculares. Augusta, não teria que ser queixam-se de cefaleia e de dores musculares? Gente, essa preposição serve para os dois elementos. Quando você tem uma construção assim, você pode usar a preposição uma vez só para os dois, porque ela vale para os dois. Queixam-se de cefaleia, queixam-se de dores musculares. E você poderia também fazer isso, ó. Queixam-se de cefaleia e de dores musculares. Você poderia repetir a preposição, mas essa repetição não é obrigatória. Então, 56, certa. Ok. Questão 57. Esses males afetam a produtividade e causam grande prejuízo às corporações, vírgula, mesmo que não resultem em faltas. Esses males afetam a produtividade e causam grande prejuízo às corporações. Para e pensa. Quem causa prejuízo a. Então, o que eu tenho aqui é a mais as. Então, as com acento. Então, causam grande prejuízo às corporações, vírgula, mesmo que não resultem em faltas. Quer dizer, esses males não resultem em faltas. Está certa a 57.
Questão 58. Em média, a redução do desempenho entre os que sentem dor equivalem a 4 horas e meia de trabalho por semana. Gente, de novo, aquilo que eu falei, chamo a atenção de vocês. Erro de concordância. Presta atenção ao que está sendo dito na frase. Vem comigo, ó. Em média, vírgula, a redução do desempenho entre os que sentem dor. Agora, a redução do desempenho equivale. Gente, tem que concordar com redução do desempenho. A redução do desempenho equivale a 4 horas e meia de trabalho por semana. Então, errada, por causa da concordância, temos que concordar com redução. 59. Um ou outro entrevistado admitiu que as dores prejudicavam seu rendimento no trabalho. Um ou outro entrevistado admitiu que as dores prejudicavam seu rendimento no trabalho. Certa, nenhum problema. 60. Mais de 53% dos entrevistados disseram ter sofrido alguma dor nas 2 semanas anteriores à pesquisa. Mais de 53% dos entrevistados, gente, mais de 53% disseram, no plural, ter sofrido alguma dor nas 2 semanas anteriores a quê? O que é anterior é anterior a. Então, A mais A, anterior à pesquisa. Então, certa, a número 60. Gente, deixa eu explicar uma coisa. Lembra da regra com essa história do mais? Mais de um pede verbo no singular. Ah, mas a ideia é de plural. Pois é, mas a língua diz que o mais de um pede verbo no singular. Só vamos usar o verbo no plural com mais de um quando temos a ideia de reciprocidade. Se eu digo assim, ó, mais de um jogador treinou ontem. Mais de um dá a ideia de 2 para cima, mas você precisa usar o verbo no singular. Mais de um jogador treinou. Agora, mais de um jogador ofenderam-se, agrediram-se durante o treino. Um agrediu o outro agrediu o outro. Ideia de reciprocidade. Aí você precisa usar o verbo no plural. Agora, se eu digo mais de 20%, mais de 30% dos... É claro que eu vou usar o plural aqui. Mais de 53% dos entrevistados. Obviamente, você vai dizer, disseram. Tá bom? Fica atento, porque sempre cai essa regrinha de mais de um. Cai muita regra da expressão fracionária. 2% da população. Vamos lembrar essa regra? Quando eu tenho uma expressão fracionária, uma porcentagem, ou você coloca o verbo concordando com o numerador da fração. Exemplo, 2% da população. 2% é 2 sobre 100. O numerador é o 2. O 2 pede o verbo no plural. Isso. Só que a regra diz que você pode concordar com o numerador ou com o que vem depois. 2% da população. O 2 pede plural, mas população pede singular. Então eu posso usar os dois? Pode. 2% da população receberam a vacina. Concordei com 2. Ou 2% da população recebeu a vacina, concordando com população. Se eu trocasse a palavra população pela palavra brasileiros, 2% dos brasileiros, eu só poderia usar o plural. 2 pede plural, brasileiros pede plural. Receberam a vacina. Quando temos a fração mesmo, 2/5 da equipe. 2 pede plural, é o numerador. 2/5 da equipe treinaram ontem. Mas eu poderia concordar com equipe, que pede singular. E eu diria, 2/5 da equipe treinou ontem. Então, a regra é essa. Muito bem, vamos à questão 61. Posto que não lhe aprouvesse a venda das ações, temerosos que não as revessem mais, não poderiam evitá-la. Gente, vamos lembrar o que significa posto que? Ainda que. Vamos lembrar, posto que não é porque. Ainda que não lhes aprouvesse a venda das ações, quer dizer, o que está sendo dito aqui? Ainda que a venda das ações não lhes aprouvesse, quer dizer, não aprouvesse a eles, ok? Augusto, o que é aprouvesse? Gente, aprouvesse é flexão do verbo aprazer,
que significa alegrar, satisfazer, contentar. Então eu digo assim, sua presença aqui muito me apraz, quer dizer, muito me alegra, muito me contenta, muito me satisfaz. Então, aprouve-se está certinho. Então está sendo dito o seguinte, ainda que a venda das ações não lhes aprouvesse, quer dizer, não aprouvesse, não agradasse a eles, ok, temerosos que não as reavessem mais, aí eu encontro o erro. Primeira coisa, então, que eu quero que você preste atenção é que posto que é sinônimo de ainda que. Posto que é sinônimo de ainda que. A banca cansa de cobrar isso, sabe como? Naquela questão em que ela pergunta se poderíamos substituir no texto a locução posto que por. Por quê? Já que, uma vez que. Aí você, pode, né? Posto que é sinônimo de porque. Não é, nunca foi. Posto que é concessão, não é causa. Então, trocar posto que por porquê, por já que, por visto que, é erro. Posto que é sinônimo de embora, ainda que, apesar de, malgrado, não obstante, tá? Atentos a isso. Então, vamos voltar. Posto que não lhes aprouvesse a venda das ações, temerosos que não as reavessem mais. Gente, isso aqui está errado. Essa forma verbal não existe. Este é o verbo reaver, que significa recuperar, mas ele está flexionado de forma errada. Então, posto que não lhes aprouvesse a venda das ações, vírgula, temerosos que não as reouvessem mais, não é reavessem, é reouvessem. Reouvessem mais, vírgula, não poderiam evitá-la. Evitá-la, quer dizer, não poderiam evitar a venda, tá certo? Evitar a venda, evitá-la. Então, gente, na verdade, o único erro desta frase é o reavessem. Está errado, não existe, é reouvessem. Augusta, então eu não posso dizer assim, mesmo que eu reavesse a confiança dos clientes, não, isso não existe. Mesmo que eu reouvesse a confiança dos clientes, tá bom? Então a 61 está errada. Muito bem, vamos à questão 62. Aquele cataclisma, intempérie que trouxe medo àquela gente, fez-nos buscar dia após dia, ainda sob a sombra da estupefação, respostas e soluções rápidas. Gente, aquele cataclisma, presta atenção, aquele cataclismo, Augusta, é o cataclismo. Então vamos lá, aquele cataclismo, vírgula, intempérie que trouxe medo àquela gente, quem traz medo a, é a mais o a do aquela, tá certo? Fez-nos buscar, vírgula, dia após dia, vírgula, ainda sob a sombra da estupefação, olha bem, fez-nos buscar o quê? Respostas e soluções rápidas. Gente, se aqui, buscar o quê? Se o complemento desse verbo buscar está aqui, eu tenho que colocar dia após dia e ainda sob a forma da estupefação, entre vírgulas. Então, olha lá. Aquele cataclismo, vírgula, intempérie que trouxe medo àquela gente, vírgula, fez-nos buscar, vírgula, dia após dia, vírgula, ainda sob a sombra da estupefação, vírgula, respostas e soluções rápidas. Portanto, errada a número 62. Vamos à questão 63. Malgrado não entendessem por quê, deveriam ser remanejados para a seção de brinquedos da loja. Gente, essa história do porquê é um problema sério. As pessoas não sabem usar corretamente o porquê. Acham que só existe o porquê junto e sem acento para a resposta. E o porquê separado e sem acento para a pergunta. E aí, por exemplo, numa frase como essa, ele vê que não é pergunta, que está junto, ali que é uma resposta, tem que ser junto. Presta atenção, gente. Quando você pode subentender, depois do porquê, a palavra motivo ou razão, você escreve esse porquê separado. Então eu digo assim, quer ver? Gostaria, eu não sei por que ele faltou, eu não sei por que ele faltou, eu não sei por que motivo,
Por que razão ele faltou? Deu para subentender a palavra motivo ou razão depois do porquê? Deu. Então eu escrevo esse porquê separado e sem acento. Agora, se você puder subentender a palavra motivo ou razão depois do porquê, mas houver uma pausa na ideia depois do porquê, e essa pausa estiver representada por uma pontuação, um ponto, uma vírgula, uma interrogação, ele vai ser escrito separado, mas com acento no quê? Vou dar um exemplo para você, quer ver? Por que ele não veio à festa? Por que motivo? Por que razão ele não veio? Separado e sem acento. Eu subentendi a palavra motivo ou razão depois dele. Agora eu vou mudar a frase, quer ver? Ele não veio à festa, por quê? Joguei o porquê para o fim. Olha só. Ele não veio à festa, por que motivo? Por que razão? Deu para subentender motivo ou razão? Deu. Só que ele vem seguido de uma interrogação. Sabe como ele vai ser escrito? Separado, mas com acento. E aqui na nossa frase, vejam comigo. Malgrado não entendessem por que motivo, por que razão, eles deveriam ser remanejados. Deu para subentender motivo ou razão depois do porquê? Deu. Mas ele vem seguido de uma vírgula, né, Augusta? Pois é. Então esse porquê tem que ser escrito separado, mas com acento. Então vamos corrigir. Malgrado não entendessem porquê, vírgula, deveriam ser remanejados para a seção de brinquedos. Gente, a seção de brinquedos aqui é essa seção, ó. Sempre que você usa a palavra seção com sentido de parte, vem do verbo seccionar, que quer dizer dividir, partir. Então, repito, quando você usar a palavra seção com sentido de parte, divisão, a seção de cinema do jornal hoje está muito boa. O jornal é dividido em seções. A seção de economia, a seção de política, a seção de lazer. Então, é a seção de cinema com C cedilha. A loja é dividida em seções, a seção de biscoitos, a seção de vegetais, a seção de bebidas. Então, a seção de biscoitos é muito sortida, a seção com C cedilha. Então, aqui a seção de brinquedos, S e C cedilha também. Então, está errada a número 63. Muito bem, 64. A precipitação do diretor fez que irrompesse uma greve que implicaria em vultuosos prejuízos à fábrica. Gente, a precipitação do diretor fez que irrompesse uma greve. Augusta, não é fez com que irrompesse uma greve? Deixa eu explicar a você. O uso desse com aí, com o verbo fazer com esse sentido, de causar, de acarretar, é opcional. Isso já caiu em prova de CESP também. Houve uma prova em que a banca perguntava, dizia que a inserção da preposição com era obrigatória depois do fez. Obrigatória não. Vou dar um exemplo para você. A decisão do pai fez que ele se revoltasse. A decisão do pai fez que ele se revoltasse. Tanto faz. A decisão do pai fez que ele se revoltasse ou a decisão do pai fez com que ele se revoltasse. Fez que ou fez com que. Tanto faz. Então não tem nada errado até aí. Agora, a precipitação do diretor fez que rompesse uma greve, vírgula, que implicaria em... Implicar aqui não está no sentido de causar, de acarretar? Sim. Quando eu uso o verbo implicar com esse sentido, não há preposição. Então, que implicaria, tire esse em. Vultuosos prejuízos à fábrica. Prejuízos a quê? A fábrica. A mais A com acento. Tá certo. Agora isso aqui está errado. Gente, grandes prejuízos. A palavra vem de prejuízos de vulto. Grandes prejuízos. Eu digo assim, ele teve uma participação de vulto na campanha. Então, ele teve uma participação vultosa, não é vultuosa. Gente, vultuoso quer dizer deformado, inchado. Então, não são prejuízos deformados. São grandes prejuízos. Prejuízos de vulto. Então, vultosos prejuízos. Então, gente, é vultosos, sem aquele U. Está errado. Então, a 64, errada. 65. O técnico em cujas decisões a torcida se imiscuía e por cuja permanência no clube lutava, estava ao par do que acontecia na equipe.
Gente, o técnico, vírgula, em cujas decisões a torcida se imiscuía. Augusto, o que é imiscuir? Imiscuir é intrometer. E aí quem se imiscui em. Tá certinho. Então o técnico, em cujas decisões a torcida se imiscuía, quer dizer, em cujas decisões a torcida se intrometia. E por cuja permanência no clube lutava. A torcida lutava por alguma coisa. Lutava pela permanência dele, do técnico. Então, por cuja permanência. Augusta, mas fica muito feio dizer por cuja. Não fica feio nada, fica lindo. Qualquer coisa diferente disso aqui está errado, gente. Quem luta, luta por. É a permanência dele, é a sua permanência. Temos que usar o cuja, que dá a ideia de posse. Permanência dele. Por cuja permanência no clube lutava. Agora vem o erro. O técnico estava ao par do que acontecia, não. A par, no sentido de ciente do que acontecia. Augusta, mas existe ao par? Existe. Só que ao par não tem nada a ver com ciente. Ao par significa igualdade cambial, por exemplo. Eu digo assim, há muito tempo o real não está ao par do euro. Ao par do euro, quer dizer, em igualdade de câmbio, aí é ao par. Agora aqui, ciente é a par. Então vamos corrigir. Então, 65, errada. 66. Para que reaveja o prestígio, esmera-se no trabalho. Gente, isso aqui é uma coisa que todo mundo fala. Só que o verbo reaver não deriva do verbo ver. Você não pode dizer eu reavejo tudo que eu perco, dou uma sorte. Não, eu recupero tudo que eu perco. Você é obrigado a usar um sinônimo. Porque o verbo reaver é verbo defectivo. O que quer dizer verbo defectivo? Verbo com defeito na conjugação. Defeito por quê? Porque ele não apresenta a conjugação completa de alguns tempos. No presente do indicativo, por exemplo, o reaver só tem nós e vós. Nós reavemos e vós reaveis. Então não existe eu reavejo? Não. Então, gente, ele é defectivo. Então aqui você vai ter que usar um sinônimo. Para que recupere o prestígio, esmera-se no trabalho. Muito bem, então errada a 66. 67. Tratam-se, malgrado não queiramos nos imiscuir às suas decisões, de interesses da empresa. Gente, falamos tanto disso já ao longo das nossas aulas, a história da concordância, quando aparece esse verbo tratar com C. Vamos lembrar? Se eu digo assim para você, tratam-se as crianças com amor e respeito. Tratam-se as crianças são tratadas, tá certo. As crianças é sujeito, o verbo tem que ficar no plural. Se eu disser tratam-se das crianças, eu já errei, porque eu usei a preposição de aí, coloquei das crianças. Isso agora não é sujeito, nem pode ser. Eu não tenho sujeito preposicionado. Então, das crianças não é sujeito. Mesmo que esteja no plural, não carrega o verbo para o plural. O verbo aí tem que ficar no singular. Trata-se das crianças com amor. Então, muito carinho com a concordância com essa história. Vamos ver a nossa frase? Olha aqui. Tratam-se de interesses. Gente, isso aqui é sujeito? Não. Por que não? Eu não posso ter sujeito preposicionado. Então, como fica o verbo? Trata-se. Trata-se, vírgula. Malgrado não queiramos nos imiscuir às suas decisões? Não. Já mostrei esse verbo para vocês na questão anterior àquela, ó. Quem se imiscui em. O verbo imiscuir pede a preposição em e não a preposição a. Então, vamos lá. Trata-se, vírgula. Malgrado não queiramos nos imiscuir em suas decisões, vírgula, de interesses da empresa. Então, as duas correções. O trata tem que ficar no singular. Trata-se. As vírgulas estão certas, hein, gente? Agora, quem se imiscui em. Então, se eu disser, não queiramos nos imiscuir às suas decisões, eu errei. Ou eu digo imiscuir em suas decisões, ou até imiscuir nas suas decisões, porque aí vai ser o em, mais o artigo que eu posso usar, e eu digo nas suas decisões. Então, 67, errada, gente. Prontinho. Então, gente, olha só. Nós fechamos aqui na questão 67.
E eu quero chamar a atenção de vocês para o seguinte. Deixa eu pegar meu livro aqui que eu trouxe para mostrar a vocês. A terceira edição que saiu, eu vou mostrar a capa nova para vocês. Eu aconselho, gente, eu sempre digo isso aos meus alunos, porque às vezes você não tem tempo, né, de fazer outros cursos, a vida está muito corrida, ou até está sem grana, não dá mais, Augusta, estou numa fase tão difícil. Gente, você tem que saber estudar, não é? Você viu ao longo dessas 10 aulas e 503 ou 4 questões que nós acabamos fazendo, que CESP é uma banca assim, muito temida por muitos alunos. Nossa, eu canso de ouvir isso. Ai, Augusta, quando eu vejo que o edital saiu pela CESP lá, eu já me apavoro, às vezes até desisto de participar daquele certame. Gente, você não pode abdicar de um concurso tão desejado, porque a banca organizadora vai ser CESP e UNB, e você não gosta das provas. Não pode, você tem que treinar, treinar e treinar. Então, assim, seja disciplinado, estude muito, faça muitas provas anteriores, quantas mais você conseguir. Esteja sempre atento às últimas provas da banca, não é? Veja sempre as provas recentes, mas eu digo assim, CESP tem provas que são emblemáticas. Às vezes uma prova até mais antiga, 2005, 2004, 2006, mas é aquela prova que continua a cara da banca, ela não mudou. E assim, extremamente bem feita, capciosa, que vale a pena fazer como exercício, não é? Eu digo assim, prova, exercício, caiu na mão, na rede é peixe. Vale a pena fazer porque sempre vai ser produtivo para você, não é? Então, gente, meu conselho é continue sendo curioso, disciplinado, fazendo muitas questões, muitas provas. Fique atento, né, a todos os concursos que estão acontecendo e tal, para que você possa se testar sempre, se avaliar. Nós vimos ao longo das nossas aulas as últimas provas, que foram prova da Polícia Federal, a prova da ANS. E vocês viram, eu chamei a atenção nos dias em que nós corrigimos isso, nas aulas em que nós corrigimos aquelas provas, que a banca cobrou as mesmas coisas, não é? Sempre as mesmas coisas. Então, eu quero até chamar a atenção de vocês, eu anotei aqui, na aula 1, depois você faz a sua... Eu vou jogar para vocês o gabarito de todas as aulas. Hoje mesmo estamos passando isso, para vocês terem o gabarito da aula 1 até a aula 10. Mas só para comentar, na aula 1, na questão 20, que houve alteração depois de gabarito, o gabarito dizia assim, Lumière enganou-se. E a banca depois dizia que poderíamos trocar por Lumière foi enganado. Na verdade, não. Muda o sentido. Então, alteramos o gabarito. É errada. Eu não posso trocar enganou-se por foi enganado, porque ali muda o sentido. E a outra, da aula 34, na quarta aula, questão 39, em que ele dizia uma linha, trocar os 2 pontos por uma vírgula seguida do que, e na hora de formatar o texto, a linha ficou diferente, e eu vou passar o gabarito para vocês, no gabarito oficial para vocês, que na verdade é errada e não certa. Enfim. Esse gabarito vai ser postado todinho para vocês, de todas as aulas, de 1 a 10. E eu espero que tenha sido muito produtivo para vocês. Se você errou muito, eu sempre digo isso, não fique chateado. Nossa, eu errei tanto, eu cometi tantos erros. A Augusta corrigia, sei lá, de 30 questões que a Augusta corrigia, eu errava 20. A minha média de acertos está muito baixa. Gente, ninguém começa, principalmente se você começou a estudar agora e tal, ninguém começa gabaritando, não é? Eu acho que é erro e acerto, aquela coisa de errar, ficar atento porque errei, não vou errar mais, vou saber o que a banca exatamente quer de mim ali. Isso é muito do dia a dia, do passo a passo, um errinho a cada dia e deixo de errar, não é? Então, gente, eu vou mostrar para vocês, esse aqui é o meu livro, né? Vou apresentar meu livro a vocês, essa é a terceira edição, Português Essencial para Concursos. O que eu fiz nesse livro? Não é uma gramática, gente. Por exemplo, se você está precisando de uma gramática, veja a do professor Rodrigo Bezerra, fantástica, completa. O meu livro, por isso eu chamei de Português Essencial para Concursos, eu trabalho os temas essenciais que caem em todo e qualquer concurso. Ortografia, acentuação, crase, regência, concordância, pontuação, verbos, semântica, tudo isso de uma forma bem clara e objetiva, e coloco muitos exercícios. Existem muitos exercícios aqui para vocês, a editora Campos, e todos com gabarito, né, gente? Claro, porque o aluno quer fazer as questões, os exercícios, e quer saber se errou, se acertou,
enfim. E aquelas questões que eu julgo mais capciosas e tal, gabarito até comentado. Então, gente, tá? É a terceira edição. Houve até a mudança da capa, a capa era diferente. Enfim, então foi um prazer trabalhar com vocês. Eu espero que tenha sido produtivo para vocês e que seja mais produtivo a cada dia. Não se acomode, não se intimide com os erros e com as dúvidas que surgem. Só tem dúvida quem estuda. Se eu viro para um aluno e dizer assim, você está com alguma dúvida? Não, Augusta, nenhuma dúvida. Com certeza ele não parou meia hora que seja para estudar um pouquinho de português, porque se ele se detiver 30 minutinhos ali para estudar alguma coisa, sempre surge alguma dúvida, tá bom? Então, vá adiante, não se intimide com pequenos erros, falhas. Você vai errar na primeira, na segunda, depois você já vai, já apareceu uma questão similar e eu não vou errar agora, essa não me pega mais, tá bom? Eu espero que vocês tenham muito sucesso, que alcancem todos os objetivos que querem alcançar, vocês são merecedores disso. E espero que tenha sido produtivo para vocês. Um grande beijo e até a próxima.